Oi pessoal do Cabelo Literário, tudo bem? Essa semana eu resolvi burlar um pouco as regras. Se eu fosse levar mesmo ao pé da letra nessa semana, eu iria falar de algum assunto um pouco mais político, né? Que aconteceram duas coisas principalmente, que todo mundo me comentou e tudo mais. Eu tava na feira da USP todos os dias, então eu acabei não acompanhando tanto. Mas eu via as pessoas comentando, mas eu não queria que essa semana começasse com um livro tão político e, de certa maneira, eu também não ia conseguir fazer uma conexão com algo mais aberto, né? Em referência a essas duas notícias. Então, eu achei que já era a hora de eu falar de uma notícia, de eu linkar com uma notícia que beira o eterno, olha que profundo. Por quê? Porque o livro que eu vou indicar é um livro que fala sobre a questão da humanidade. E é essa questão da humanidade, é o fato de nós sermos seres humanos, né, que nos colocam em todas as notícias que nós temos acompanhado, né, em todas as notícias que existem sempre, porque o ser humano é um bicho complicado, né? E então eu resolvi burlar nesse sentido. Apesar de esse livro poder ser base para várias notícias, não tem nenhuma em específico que tenha feito com que eu indicasse, né? Com que eu indicasse esse livro. Mas eu acho que vale mesmo assim. E o livro é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Alguns falam Kundera, outros Kundera, enfim, eu falo Milan Kundera. Mas não me levem em consideração, porque eu com nome sou uma joinha, trouxe a joinha pra mim. E, bom, o Milan Kundera, ele é um autor tcheco. E isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque o fato dele ser um autor tcheco traz para ele uma crítica profunda, né, à sociedade que ele vivia e tudo mais. Até porque em A Insustentável Leveza do Ser, e eu dei uma mega enrolada na língua para falar o nome do livro agora, na Insustentável Leveza do Ser, o narrador, né, o Milan Kundera narrador, ele realmente quase vira um personagem, né? Eu comentei isso com vocês sobre essa coisa do narrador ser também um personagem quando eu falei do Roverandom, do Tolkien, na Semana Tolkien, que eu espero que vocês tenham gostado, foi uma semana super divertida de fazer, né? E, enfim, o Milan Kundera, ele traz pra gente um narrador que explica, que participa, um narrador obviamente onisciente, que sabe de tudo, mas que também tem uma opinião própria, né? E esse tipo de narrador é muito legal pra quem, né, para quem gosta. Eu, no caso, eu adoro, porque ele acompanha a gente e realmente parece que tem alguém contando essa história pra você, sabe? Realmente parece que tem alguém que tá te explicando, sem parecer pedante ou sem acabar com toda a sua imaginação. Ele só tá te dando umas notinhas de rodapé no meio do texto, apesar de que em algumas edições existem notas de rodapé. Nessa daqui especificamente, que é uma versão mais pocket, né, da Companhia das Letras, não tem notas de rodapé. Se eu não me engano, a versão que eu li efetivamente, que eu comprei o meu físico depois de ler, eu tinha pegado emprestado, tinha umas notinhas e tudo mais. Enfim, o livro conta a história, gira em torno de 4 personagens, que é o Thomas, a Teresa, a Sabina e o Franz. Apesar de que o Franz ele chega um pouco mais tarde, mas ele tem uma participação importante em toda essa história. Falar sobre A Insustentável Leveza do Ser é muito complicado, né? Porque qualquer coisa pode ser spoiler, e qualquer coisa que eu fale, eu posso estragar um pouco a surpresa de vocês perante a leitura. Então, por isso, eu até queria ver se eu consigo participar de algum clube de leitura, de algo do tipo referente a esse livro, né? Porque com pessoas que já tenham lido, porque eu gosto muito de algumas, do meio pro final do livro, né? Depois que acontecem algumas coisas
capciosas, assim, que fazem diferença, sabe? Se eu pudesse contar, mas eu não vou. Pra vocês, fica aí a ideia de fazer algum clube de leitura, alguma coisa, não sei se vocês gostam disso, eu sei que tem gente que já faz, né, e costumam fazer eventos maravilhosos, mas enfim, vamos voltar ao livro. E nós temos o Thomas, a Teresa, a Sabina e o Franz. Tudo começa com o Thomas. O Thomas é o primeiro personagem a nos ser apresentado. O Thomas é um médico já, de certa maneira, até conceituado. É um médico bonito, que tem muita fama com as mulheres, né? Só que ele tem uma espécie de ideia, de concepção sobre a vida dele, que é muito particular. Para início de conversa, ele gosta muito de dormir com as mulheres, dormir não, de fazer sexo com as mulheres, mas ele acha que a principal coisa no relacionamento é quando você dorme com alguém. Dormir com alguém é algo diferente de tudo, né? Aí você já doou a sua vida, né? Então, justamente por isso, na casa dele, ele não tem uma cama, ele tem um divã, com a desculpa de que ele possa dormir sozinho à noite. Então, basicamente, ele faz o que ele bem entende, ele faz o que ele quer fazer, e à noite ele arranja uma desculpa e tal, fala, olha, nem tem como você dormir aqui, porque eu só tenho um divã, e pronto. E é assim que ele leva a vida dele. Eu vou daqui a pouco explicar o porquê do título, e porque tem tudo a ver com esse personagem, esse título maravilhoso, diga-se de passagem. Mas já de antemão, é bom a gente entender que o Thomas é livre, né? O Thomas, ele leva para a vida dele a questão da leveza, da liberdade, de ser livre, de ser, sabe? Ele não tem peso. Simples assim. A Teresa já é outra coisa. A Teresa, ela trabalha num bar, servindo bebidas, normalmente para homens e tudo mais. Ela teve uma infância super difícil, super estranha também, que eu não vou contar qual porque o Milan Kundera só conta pra gente da infância da Teresa depois de um bom tempo que a gente já se acostumou com ela, porque tanto ela quanto o Thomas são personagens muito complicados, e também pela questão deles serem antagônicos, né? Porque a Teresa, ela representa o peso, porque tudo pra ela tem um motivo, tudo pra ela tem uma coisa, tudo pra ela, o ato de existir pra ela é um peso, entendeu? E aí, ela tá servindo os clientes no bar, e o Thomas entra e pede se não me engano, um whisky, ele pede uma bebida, né? Só que ele está lendo um livro. E a Teresa, que tem uma vida super complicada, ela acha que o ato de alguém entrar no bar que ela trabalha lendo um livro já é uma conexão muito válida, porque já é algo que a conecta com outro alguém. É alguém que lê um livro para a Teresa, é alguém que quer sair do universo em que vive, assim como ela, né? Porque quando você lê um livro, você entra em outro universo. Então, se você quer sair, se você tem a opção e você opta por sair do universo que você vive e tentar ser livre, tentar ser outra pessoa, pronto, né? Você já tem outra história, você já tem outro pensamento. Então, isso pra ela é uma conexão. E elas acha que ele, não vou dizer se apaixona por ele, porque esse é um tema muito complicado no decorrer do livro, questão de paixão, questão de amor, então enfim, ela se interessa por ele. E aí ela vai conhecê-lo efetivamente, eles não transam na primeira noite, eles não fazem sexo, mas o Tomás, ele dá pra ela o endereço, Tomás ou Tomás, né, enfim, ele dá pra ela o endereço dele e fala que se um dia ela estiver indo a Praga, que é onde ele mora, pra ela passar lá, né, pra conhecê-lo melhor e tudo mais. E aí, o que ele não esperava, ela vai. E ela vai de mala e cuia pra lá, deixa as malas no armário do trem e vai visitá-lo como quem não quer nada. A partir daí,
O Tomás, né, enfim, ele começa a enxergar a Teresa, inclusive ele faz depois altas analogias sobre isso. Ele às vezes fala que ela é um bebê que foi deixado para ele num cesto, que ele não consegue mais, né, se livrar, e às vezes ele também não quer, sabe? E você vê aí uma questão que é o seguinte: na primeira vez que eles ficam juntos, a Teresa segura firme no braço, na mão dele, e não larga de jeito nenhum. E aí o narrador fala pra gente que ela não quer que ele fuja, né? Que ela não quer perder ele. E o ato dela segurar tão forte a mão dele é porque ela se acostumou a isso. Ela tem que segurar forte as coisas que podem ser dela, né? Que ela ama, que ela gosta, enfim. E a partir daí você fica com esses dois personagens super antagônicos. E aí nós temos também a Sabina, que é a versão do Thomas, né, feminina, que também ali tem o espírito livre, não gosta de se prender a nada e tudo mais. E o Franz, que é uma espécie de Teresa, mas um pouquinho mais... Ele é um pouco diferente, né? E eu também não vou contar porquê, ou como eu me baseei nisso, porque o Franz, ele aparece depois de muita narrativa, né? E faz uma diferença enorme na história, mas ele aparece depois de muita narrativa. E o mais interessante de tudo isso, e por que o nome, porque o título do livro, é que o Milan Kundera, ou Kundera, ele fala que a gente tem que a vida, né, é feita no rascunho, como dizem muitas vezes, né? Que a gente normalmente não vive a vida até o final, que a gente normalmente não vive a vida como deveria ser, e que as coisas são antagônicas, né? Que a leveza de viver também pode ser pesada, também pode ser insustentável, né? E ele trata de uma maneira sublime como a gente sempre trata isso, né? Como a gente passa por as coisas que a gente passa na nossa vida, muitas vezes sem se dar conta do peso que aquilo teve, ou da leveza que aquilo teve. E os próprios personagens que ele criou representam isso, porque o próprio Thomas, ele sabe, ele entende que ser livre também não é tão bom assim, que a gente precisa também de um peso, né? Então você vai vendo como a vida é complicada. O Milan Kundera, ele trabalha com, aliás, um pensamento de um filósofo que agora, me perdoe, eu esqueci o nome dele, que fala, né, que não existe frio, existe ausência de calor, não existe escuridão, existe ausência de luz, né? Não existe ódio, existe ausência de amor. Logo, não existe um peso, existe uma ausência de leveza, uma insustentável leveza. E o ato de existir já nos traz essa insustentável leveza do ser. Às vezes é insustentável viver, sabe? Às vezes a leveza é insustentável. É muito maluco, assim, o jeito que ele trata a vida, sabe? Ele nos apresenta esses personagens e essas coisas tão banais, sabe? O ato do Thomas estar lendo um livro quando entra lá, o ato do Thomas, ele só foi pra parar naquele bar porque ele foi substituir um médico amigo que de última hora não pôde. Então, assim, ele vai colocando pra gente essas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, e é por isso que eu falei que eu ia burlar, ao mesmo tempo não burlar tanto a questão das notícias, porque basicamente todas as notícias que nós recebemos e que nós, né, que ainda não fazemos parte e tudo mais, é por conta disso, porque o ser humano, além de ser complicado, às vezes a gente não sabe lidar com a vida, a gente não sabe lidar com a própria existência, né? E não existe um livro mais, assim, que explique isso de maneira tão sublime e que não te deixe e que te deixe pensando como ele deixa, sabe? Ele coloca uma história, assim, natural, né? Uma história normal. E aí e com isso,
Ele te ensina, ele debate, ele coloca dúvidas, ele pergunta pro leitor, o que você tá achando, sabe? Isso não é muito estranho? Por que o Thomas não consegue fazer isso? Por que a Teresa não consegue fazer isso? Por que a Teresa fez isso? Né? E você vai conversando com esse narrador, que também é um personagem, e aí chega uma hora que você fica, meu Deus, sabe? Eu li quase em uma sentada esse livro. É um livro que eu levaria para uma ilha, com certeza. Se eu desse lampadinha, seria um 10, nem seria um 5. Porque eu tenho certeza que cada vez que eu for ler esse livro, eu vou sair com outras concepções. E é um livro tão pequeno, né? E, inclusive, esse livro foi adaptado para os cinemas. E engraçado, eu descobri isso naquele outro vídeo que eu fiz sobre o feminismo e tudo mais, que eu indiquei Henry June, da Anaïs Nin, e que é do mesmo diretor, né, do Henry June, da adaptação cinematográfica, claro. E o mais interessante é que o Milan Kundera, depois desse filme, que o livro foi escrito em 84 e o filme foi feito em 88. Depois de 88, o Milan Kundera proibiu qualquer adaptação dos livros dele, né? E o filme, realmente, depois eu fui assistir, realmente, eu não sei se foi por isso, né, que ele não quis mais. Mas o filme realmente, né, eu acho que se for pra ser visto, tem que ser visto depois do livro mesmo. Porque não mostra nem 10% do que isso aqui tem, do que essas pequenas páginas têm, né? É incrível, é realmente incrível. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido falar e ao mesmo tempo não falar tanto, né? Eu parei numa parte importante da sinopse ali, para que vocês também, para que gere uma curiosidade, e eu quero que vocês me digam aí embaixo se vocês já leram, e se leram, o que vocês levaram de moral da história, e depois que vocês lerem, voltem aqui para esse vídeo, se vocês lembrarem, claro, e comentem comigo, vamos conversar sobre isso, porque é uma das minhas coisas preferidas, falar sobre esse livro, porque é realmente espetacular, mostra realmente quem é o ser humano e querendo ou não, eu acho que é a base de toda essa minha coluna aqui no Cabine Literária, né? Pegar uma grande notícia e trazer para um livro, né? E fazer uma adaptação não, uma indicação de um livro que tem a ver, relacionado com uma grande notícia. E é isso, né? A Insustentável Leveza do Ser. Ele te dá um livro relacionado com você, com o ser humano. É incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! Eu vou ler pra vocês uma parte até que grande, mas eu acho que vai assinar um pouco de tudo que eu falei. São as primeiras páginas mesmo, né? Então, vamos lá. Se cada segundo de nossa vida deve se repetir um número infinito de vezes, estamos pregados na eternidade como Cristo na cruz. Essa ideia é atroz. No mundo do eterno retorno, cada gesto carrega o peso de uma responsabilidade insustentável. É isso que levava Nietzsche a dizer que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fardos. Mas será mesmo atroz o peso e bela a leveza? O mais pesado dos fardos nos esmaga, verga-nos, comprime-nos contra o chão. Na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o fardo do corpo masculino. O mais pesado dos fardos é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da realização vital mais intensa. Quanto mais pesado é o fardo, mais próximo da terra está nossa vida e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real, e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher então, o peso ou a leveza? Foi a pergunta que Parmenides fez a si mesmo no século VI a.C. Segundo ele, o universo está dividido em pares de contrário. A luz, a escuridão, o grosso, o fino, o quente, o frio, o ser ou não ser. Ele considerava que um dos polos da contradição é positivo. O claro, o quente, o fino, o ser. O outro, negativo. Essa divisão em polos, positivo e negativo, pode nos parecer de uma facilidade pueril, exceto em um dos casos. O que é positivo?
o peso ou a leveza? Parmenides respondia: o leve é positivo, o pesado é negativo. Teria ou não teria razão? A questão é essa. Só uma coisa é certa. A contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. E aí ele vai e começa a falar de Thomas. Há muitos anos penso em Thomas, mas foi sob a luz dessas reflexões que o vi claramente pela primeira vez. Eu o vi de pé, diante de uma janela de seu apartamento, os olhos fixos na parede do prédio defronte, do outro lado do pátio, sem saber o que fazer. E aí, vocês vão ler, né?